senhoras e senhores, mais um ano. E estamos aqui para demonstrar um pouco desses dois países maravilhosos, desse mundão tão grande e tão vasto. Canadá e Brasil. Tem muitas histórias para serem contadas e recontadas, que muitas vezes podemos até dizer que existem certas semelhanças. Como assim? O frio que faz no Canadá não é igual ao que faz no Brasil. Não, meu amigo. How come? The cold made up there in Canada is not the same made up in Brazil. Not really. Has some similarities. Sim, é lógico, ecológico, fisiológico, patológico que não. Mas existem peculiaridades que vamos perceber ao decorrer da transmissão. Então, queridos telespectadores, de olhos e ouvidos bem abertos, porque vai começar a viagem ao Brazilian and Canada Day! E agora, diretamente do Canadá, nossa correspondente Cassie. Olá, meus amigos do mundo inteiro. Vocês sabiam que a origem canadense confundem-se com as teorias que visam explicar o processo de ocupação do território americano? Isso mesmo. Segundo alguns indícios, acredita-se que populações aborígenes tenham chegado a essa região por meio de uma faixa de terra que ligaria a Sibéria e o Alasca. Estima-se que a movimentação desses grupos humanos tenha acontecido há cerca de 30 mil anos. We also know that the Canadian colonization started off by the merchandise expansion that went all over Europe at the modern ages. Os primeiros estrangeiros a se fixar foram os vikings, que há cerca de 1000 anos promoveram um curto período de ocupação da ilha de Terra Nova. A colonização do Brasil iniciou-se em 1500, com a chegada dos portugueses ao nosso território. Embora ações efetivas de colonização tenham se desenvolvido muito tempo depois, com o estabelecimento das capitanias hereditárias. What a beautiful land! Is that India? What a beautiful land! Is that India? Era para onde eles estavam indo, mas erraram a rota e vieram parar aqui, onde já existiam os indígenas. Quem são eles? We live here already! A colonização do Brasil contou com 3 grandes ciclos econômicos: o do pau-brasil, o do açúcar e o do ouro. A mão de obra dos escravizados, além dos indígenas, os portugueses trouxeram os africanos, que vinham em navios chamados de negreiros. O quê? O quê? O que está ocorrendo? Produção, tem alguém chamando. Alô? Quem é? De onde está falando? Oui, eu estava assistindo o programa e não poderia deixar de comentar que a França também teve participação no processo de colonização do continente americano em relação às nações ibéricas. Mas esse foi por falta de interesse do próprio Estado em empreender um programa de expansão marítima. Isso causou desentendimento entre a coroa e a classe burguesa. Mas voltando, alô, quem tá na linha? Quem fala? Olá, assim como nosso amigo correspondente francês, eu também estava vendo o programa e me gostaria de participar. Sou correspondente espanhol. Quero contribuir dizendo que o mesmo ocorreu com o Brasil, também com a Espanha, ao se lançar ao mar para chegar às Índias.
e desde que a passagem pelo Mediterrâneo havia sido bloqueada pelo Império Otomano. E, inspirado pela rainha Isabel de Castilha em uma dessas expedições, Cristóvão Colombo, acreditado ter chegado às Bahamas, descobriu a América. And the Spanish people also took part in building the Brazilian culture. And the Spanish people also took part in building the Brazilian culture. And the Spanish people also took part in building the Brazilian culture. And the Spanish people also took part in building the Brazilian culture. No momento em que chegaram no continente americano, os espanhóis se depararam com civilizações que já tinham um ordenamento político e social, a exemplo dos impérios Azteca e Inca. Acreditamos que fomos alguns dos primeiros povos a construir algo nessas terras. Fantástico, não? Carrying on to our schedule, we will be talking about the multicultural aspects of those countries. Carrying on to our schedule, we will be talking about the multicultural aspects of those countries. Carrying on to our schedule, we will be talking about the multicultural aspects of those countries. Assim como o Brasil, o Canadá é um país multicultural em vários aspectos. As cidadanias dos brasileiros vêm para o Canadá para aprender outro idioma, inglês e francês, para emigrar ou para estudar, já que um dos melhores ensinos do mundo estão localizados em solo canadense. E falando de cultura, ressaltamos algumas artes e esportes entre as duas nações. Let's begin by talking about the folk dances. The Canadian culture does not have any special dances. That is because the country ended up absorbing traces from its colonizers, the English people and the French people. Besides that, there's a lot of rituals brought to us from the indigenous people and lived around those places before the colonizers came. Ora vejam, no Brasil também apreciamos rituais indígenas, além de uma diversidade de danças folclóricas. Podemos ressaltar uma dança indígena onde uma índia se apaixona pela lua, a lenda da Vitória Régia. Agora, mais um ponto que se parecem por alguns detalhes. Na culinária do Canadá e do Brasil, trouxemos os chefes de cada país. Hi Brazil and Canada! Today I'm going to talk about Montreal smoked meat. The name speaks for itself. It is a smoked meat and is very well known. In Montreal, it is served in sandwich format. Maple syrup. It is another appreciated food in Canada. It is taken from one of the most famous trees in the world, the maple tree. And it is almost sweet and that has crispy outside. I feel hungry now.
Isso mesmo, isso lembra bastante o nosso bis. Outro que só difere pelo tamanho é o nosso sanduíche. Pães partidos ao meio, muitas fatias de mortadela. Essa maravilha se encontra no Mercado Municipal de São Paulo. Delícia nacional. Há muitas coisas gostosas parecidas e ainda temos o mel, que é um xarope. Extraído da colmeia das abelhas depois que elas colhem o néctar das flores. Com todos esses desfiles de gostosuras, comeria um por um dessa lista. Take it easy, buddy. You don't get out of weight. If you get it, do sports. And by the way, that is our next topic. The Canadians see the sports as a part of a healthy life. And that idea that we can't make sports in Canada because of the code can easily be defeated when we see the quantity of sports that are made here in Canada. No Brasil, não é diferente. Afinal, praticar esportes é literalmente viver. Pouco importa se sua paixão é o vôlei, o basquete ou o futebol. O que importa é que você se mova e pratique alguma modalidade. De fato, o simples gesto de você caminhar ou correr algumas vezes na semana já faz uma grande diferença. Moving our bodies, it's good, but working out our brains, it's also very important. In Canada, for instance, we give lots of importance to reading. The influences over Canadian writers are big, geographically and historically, representing Canada's culture and diversity of the country. A literatura brasileira seguiu o pensamento português de Portugal, ou seja, nós tínhamos a total influência portuguesa. Entretanto, a partir do romantismo, nossa leitura emancipou-se, conquistou a autonomia e criou manifestações literárias próprias do nosso país e de nossa cultura. Já o cinema no Brasil existe como exibição e entretenimento desde julho de 1896. As produções se tornaram cada vez mais engajadas com as questões mais específicas da realidade brasileira. O contexto social, econômico, cultural e político nacional passou a ser a temática abordada nos filmes. Chegamos ao final do programa Brazil and Canadian Day 2021, afirmando mais uma vez a parceria dessas maravilhosas nações, com muito respeito e amizade. É nóis, e ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, fechou? E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. Até gringo sambou, tocou Neymar, é gol. Por minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, Beck e Viela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave do ano tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor. Das mãos pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor. No flow, por onde a gente passa é show, fechou? E olha onde a gente chegou.